Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tia Djanira voltou aqui. Vamos começar a nossa EBD de hoje? Vamos lá? E qual é a primeira coisa que nós fazemos quando começamos a nossa EBD? Sim, nós oramos. Vamos orar então? Pai de amor, Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela salvação através do Teu Filho Jesus. Muito obrigada porque o Seu Filho morreu por nós, ressuscitou e hoje nós temos salvação. Senhor bendito e amado, muito obrigado pela nossa igreja, pelo nosso pastor e por sua família. Obrigada pelos professores da nossa escola bíblica. Obrigada, Pai, porque nós temos um lugar de comunhão, um lugar que possamos te servir e te adorar. Nesse momento, ó Pai, eu te peço que o Senhor encontre o coraçãozinho de cada criança aqui, que essa nova história de hoje, essa nova lição, seja para a tua honra, para a tua glória e para que o teu evangelho chegue em cada coraçãozinho. Muito obrigada por todas as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigado pela nossa família. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos lá! Hoje nós iremos começar uma nova série de lições da EBD, tá? E nós vamos tratar de um assunto que é muito legal, um assunto que muita gente gosta, que são viagens. Só que essas viagens que nós vamos tratar aqui são viagens de alguém muito especial, de alguém que escreveu muito dos livros que hoje estão na Bíblia. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens, uma série de lições sobre as viagens do apóstolo Paulo. E aí a gente vai conversar primeiro um pouquinho sobre quem era o apóstolo Paulo. A Bíblia nos fala, e daqui a pouco a gente vai ler textos da Bíblia, a Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo, na verdade, era chamado de Saulo. E ele era um cara muito inteligente, um cara que havia estudado muito, mas era um cara que perseguia os cristãos. Ele achava que Jesus Cristo era um falso profeta e que não deveria haver o cristianismo. Até que um dia ele estava caminhando, né, estava indo numa viagem e aconteceu a seguinte questão aconteceu com ele. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus. Olha isso. Saulo não parava de tentar matar aqueles que eram seguidores de Jesus. Ele estava na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto da cidade. De repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele, e ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. Imagina, você está andando no meio da rua, cai do cavalo e ainda ouve uma voz dentro da sua cabeça. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue, mas levante-se e entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. E aí, esse foi o momento da conversão de Saulo, né? Quando Jesus fala com ele, ele obedece, ele passa um período da vida dele, depois dessa conversão, cego, e ele fica alguns dias, né, morando com pessoas que eram seguidoras de Jesus. E tudo isso, de novo, hein, gente? Está relatado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E aí, Paulo começa a ser... Ele tem a visão dele de volta, ele faz amigos cristãos e o nome dele é mudado para Paulo.
E aí a gente vai pular lá para o capítulo 13, também do livro de Atos. E aí a gente vai ver que vai acontecer a primeira viagem missionária do que agora era o apóstolo Paulo. Então vamos lá. Atos capítulo 13. E na igreja de Antioquia havia os seguidores, profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu vos tenho chamado. E eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Então, aqui vai ser o início da viagem missionária. Tá legal? Vamos ver como é que foi? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, olha, um mapa da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé estavam aqui, ó, na cidade de Antioquia. E essa é a Antioquia da Síria. Eles partem daqui da Antioquia e chegam até a ilha de Chipre. Tá vendo aqui? Primeiro eles aportam aqui em Salamina e depois eles vão aqui para Pafos. Quando eles saem daqui, eles vêm até aqui, ó, a Antioquia da Psídia. Depois eles saem, vêm para Icônio e de Icônio para Listra e Derbe. E depois que eles saem de Listra e Derbe, eles voltam aqui para Antioquia da Síria, tá? E aí eu vou falar com vocês, na verdade, sobre um acontecimento muito marcante que aconteceu aqui, olha, na ilha de Chipre. Vocês lembram que foi Paulo e Barnabé, que a gente leu lá no capítulo 13 de Atos? Nós lemos no capítulo 13 de Atos que Paulo e Barnabé é que foram consagrados, né, para ir nessa primeira viagem missionária. Ué, tia Janira, mas por que só fala da viagem que é de Paulo? Porque depois a gente vai ver que Paulo faz várias outras, tá legal? Viagens missionárias. Então, vamos lá. Eles estavam aqui na sinagoga deles, na Antioquia. Partiram daqui, pegaram um barquinho e chegaram aqui, na ilha de Chipre. Tá legal? Barnabé e Paulo estavam lá na Antioquia. E aí, vocês lembram que eu li com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 13, né? Quando os profetas oraram por eles, colocando a mão, ó, oraram e abençoaram os dois para que os dois fossem na viagem missionária. Então, eles saíram de Antioquia e chegaram à cidade de Chipre. E estavam lá os dois pregando o evangelho, anunciando da boa obra de Jesus, do que o Senhor havia feito. Eita, Paulo caiu. Do que o Senhor havia feito na vida de Paulo. Quando, de repente, lá em Chipre, eles encontraram um cara que era chamado Bar Jesus. Olha o nome dessa pessoa. Bar Jesus. E aí, este homem, ele era um falso mágico. Ele era um homem mentiroso, que dizia que encantava cobras. E aí, Paulo e Barnabé viram para ele e falam: mentiroso, você é inimigo de tudo que é bom. Olha só, Paulo começou a falar para ele, dizer para ele as verdades que o evangelho era. Só que esse cara, ele era amigo do procônsul, que naquela época era o governador da cidade. O nome do procônsul era Sérgio Paulo. Então, Sérgio Paulo, olha lá, ficou com dúvidas, o que está acontecendo? E na hora que Paulo e Barnabé
começaram a falar, falaram assim, olha só. Agora escute, o Senhor vai castigá-lo e você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, o falso profeta sentiu uma nuvem escura cobrir seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Isso tá lá, olha, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 11. Então, olha, ele ficou cego, não conseguia ver nada. Olha, ficou tateando ali quem pudesse ajudá-lo. E aí, quando o governador, o procônsul Sérgio Paulo, ouviu e viu aquilo que estava acontecendo, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito de Jesus. Então, ele deixou aquele amigo que era um falso profeta e se uniu a Barnabé e a Paulo. E creu no Evangelho de Jesus. Hoje, crianças, da mesma maneira, nós temos os missionários. Não são mais Barnabé e Paulo, né? Hoje nós temos vários missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Setembro é o mês de missões nacionais. É o mês que nós paramos para orar, para ofertar pelos nossos missionários que estão espalhados pelo Brasil. Veja como foi importante a viagem missionária de Paulo e de Barnabé. Graças ao amor deles pelo Evangelho de Cristo, graças ao amor deles pela salvação que eles obtiveram, eles puderam sair para também serem missionários. Mês de setembro, como eu falei, né? É o mês que nós paramos para celebrar, para orar, direcionando para missões nacionais. E a nossa igreja está em campanha de missões. Então, o nosso tema, né, sobre as viagens missionárias de Paulo são muito pertinentes, né, nesse momento. Ah, tia Dinheiro, o que é pertinente? É que elas combinam, né, com o tema de missões da nossa igreja, com o tema que nós vamos estudar nas nossas lições a partir de agora. Paulo foi o maior missionário que a Bíblia teve. Paulo foi preso pelo Evangelho, vocês vão ver isso mais tarde. Paulo pregou o Evangelho, Paulo escreveu cartas a diversas igrejas falando sobre o Evangelho. Ele começa a visitar todas essas cidades, como nós vimos, e a partir dessas viagens, depois quando ele volta para casa, ele depois começa a escrever a essas igrejas para que elas conheçam do amor de Jesus, para que elas também fiquem firmes no Evangelho. Então, essa foi só a primeira viagem, como eu falei, né? Ele saiu da Antioquia, foi para Chipre, para Antioquia da Pisídia, para Icônio, para Listra, para Derbe, para todas as cidades. Ah, tia Janine, então por que a senhora não conta várias histórias sobre todas essas cidades? Vocês vão ver que ao longo desse mês as outras professoras vão vir aqui também e vão contar essas histórias para vocês. Hoje eu só vim contar a primeira conversão, a conversão de Sérgio Paulo. Como ele era um homem muito importante, um governador, um homem que dirigia várias outras pessoas, pensem no quão importante foi a conversão dele. No quão foi importante esse homem, que era um homem que governava aquele povo naquela ilha, ter sido salvo pelo Evangelho de Jesus. Não é verdade? Então, que nós, assim como Paulo, que saiu da zona de conforto dele, da cidade dele, e começou a espalhar o Evangelho pelas cidades ao redor,
algumas vezes ficando com fome, algumas vezes passando frio. Mas ele sabia que nada disso importava. Ele sabia que o mais importante era pregar do amor e do evangelho de Cristo. Tá bom? Então vamos orar mais uma vez para encerrarmos. E aí, semana que vem, vocês vão conhecer a segunda viagem missionária de Paulo. Tá bom? Oremos. Pai de amor, Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque nós temos os nossos missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Toque em nossos corações, Senhor, para que possamos ofertar, orar e ir. Que o teu amor que está no nosso coração possa transbordar e que possamos, Pai, levar o teu evangelho às nações, às cidades que precisam. Que possamos, Senhor, ter um coração missionário como era o coração de Paulo e de Barnabé. Que possamos, Pai, todos os dias levar o teu evangelho aos nossos familiares que não te conhecem, aos nossos vizinhos, na nossa escola. Que possamos, Pai, te amar e te honrar onde quer que o Senhor possa nos levar. Fica conosco durante essa semana, cuida de nós, cuida da nossa família. Nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, hoje foi a primeira viagem missionária. Semana que vem tem mais. Tá legal? Um beijo da tia Djanira pra vocês. A gente se vê numa próxima. Sofrer participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Quebrantado o seu amor, merecida vida, de graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou,
aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor.